Gente, olha só, o município de Paranaguá tem registrado muitos casos de dengue. Acontece que algumas pessoas estão com os sintomas, mas o exame tem dado negativo. São nesses casos que pode acontecer o chamado falso negativo. Nós conversamos com um especialista na área da saúde e que falou, sobre os cuidados que devemos todos nós ter quando isso acontece. A dengue apresenta sintomas que podem ser parecidos com outras doenças, como a própria Covid-19. Acontece que mesmo que você esteja com ela, em alguns casos pode existir o falso negativo. Um dos motivos que pode facilitar este quadro é o autodiagnóstico. A recomendação é que o exame seja encaminhado e interpretado por um médico. Além da gente pedir o exame de dengue, tem momentos específicos dos dias da doença que nós devemos pedir. Vou dar um exemplo para você. Nos primeiros 3 dias, é possível que um dos exames dê positivo, como a gente se refere ao antígeno NS1. Esse antígeno NS1, ele pode reduzir a partir do 3º dia de sintoma, até chegar a 0, e lá pelo 5º ou 6º dia que você vai ter um aumento do IgM da dengue. Então, nesse tempo entre o 4º e 5º dia, pode ser que todos os testes que você faça de dengue dê negativo e você está com o vírus da dengue. Um outro fator que deve ser analisado e pode gerar diferença no resultado do exame é se o paciente já teve a dengue ou está sendo diagnosticado pela primeira vez. O exame de dengue é um exame que nós chamamos de indireto. Nós tentamos achar os anticorpos contra o vírus da dengue. E veja bem, os anticorpos produzidos quando a pessoa já teve dengue ou quando a pessoa nunca teve dengue são diferentes. E eles são produzidos em momentos diferentes. O nosso corpo ele tem memória. Então, quando o teu corpo já pensa, opa, é a dengue de volta, ele produz já um anticorpo diferente de quando ele pensa assim, o que será que é isso? Será que é dengue ou não é dengue? E aí ele produz um outro anticorpo. É no quadro de falso negativo que a gente tem a seguinte situação. Com o exame negativado, o paciente não realiza os tratamentos necessários e os sintomas acabam se agravando. Quando existe o retorno médico, a doença já está em um estágio mais avançado. E aí essa pessoa, ela depois de 7 dias, 8 dias, com os sintomas acaba vindo para o atendimento médico e já está com bastante alteração, com plaquetas baixas, uma concentração grande no sangue, bem desidratada e infelizmente essas pessoas acabam indo para internamento nesse momento. Então por isso é importante já no início você procurar o atendimento para seguir a recomendação médica e que o médico fazer o seu diagnóstico. A doença tem um comportamento diferente. É quando os sintomas começam a diminuir que o cuidado tem que redobrar. No começo da dengue, você tem os sintomas de dor no corpo e febre. E normalmente a febre é bastante alta no começo. Nos primeiros 3 dias, o paciente chega até 39 graus de febre. Só que tem um momento que é entre o 4º e 5º dia que essa febre, a dor no corpo, diminui. E é nesse momento aonde o paciente tem uma melhora dos sintomas, mas uma piora dos exames de sangue, principalmente do hemograma, que é onde ele entra na fase crítica, que é a queda de plaquetas. Então, diferente das outras doenças, é quando você começa a melhorar clinicamente que você tem que ter um cuidado maior com as suas plaquetas. Se sentiu mal, está com febre, dor no corpo ou atrás dos olhos, a recomendação é procurar um médico para que o tratamento seja feito e o diagnóstico correto realizado, evitando o falso negativo. Olha, é uma preocupação tremenda que todos nós devemos ter e que a gente poderia ter minimizada, Se a gente não tivesse esse tipo de cena aqui na nossa região, essa lixarada jogada aí sem qualquer tipo de pudor, em qualquer canto, e é nesses momentos, principalmente, que o mosquito Aedes aegypti, ele se prolifera. Vamos ter educação, gente? Tendo educação, cuidando um do outro, a gente consegue superar mais essa alta da dengue aqui na nossa região.